Você já parou para pensar que o maior susto do universo pode caber em uma única foto? O que parecia apenas um ponto vazio no céu revelou o que poucos ousavam imaginar. O nada lá fora está lotado de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, e, quem sabe, trilhões de mundos como o nosso. O campo profundo do Hubble não é só uma bela imagem astronômica, é uma janela para o infinito que derruba qualquer certeza de que estamos sozinhos. É apavorante, sim, porque mostra que o universo é tão grande que nossa mente quase não consegue suportar. E ainda assim, foi só o começo. Hoje, com o James Webb, olhamos ainda mais fundo e vemos detalhes que antes eram invisíveis. Um filme atrasado de bilhões de anos passa diante dos nossos olhos, lembrando que cada pontinho de luz é uma história inteira, esperando para ser entendida. E a pergunta que não quer calar: se o vazio esconde tudo isso, o que mais o universo guarda? Prepare-se para encarar uma escala tão absurda que vai fazer sua cabeça girar, porque o terror aqui não é ficção, é pura realidade cósmica. Quando em 1995, os astrônomos apontaram o telescópio espacial Hubble para um ponto escuro e aparentemente vazio do céu, ninguém imaginava o impacto que isso teria. Foram mais de 200 horas de observação contínua, traduzidas em uma única imagem chamada de Hubble Deep Field, uma das fotos mais famosas da história da astronomia. O que parecia ser um vazio revelou centenas de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, expondo a grandeza silenciosa do universo como nunca antes. A ideia de olhar para o nada foi, à época, considerada uma aposta arriscada. Muitos acreditavam que o tempo de observação seria desperdiçado, mas o resultado virou o jogo. A imagem provou que mesmo as regiões aparentemente escuras do céu estão repletas de estruturas cósmicas. Foi como abrir uma cortina e dar de cara com o passado do universo, mostrando galáxias que existiam há bilhões de anos, quando o cosmos era jovem e cheio de gás primordial. Essa foto não apenas expandiu o catálogo de galáxias conhecidas, mas também impulsionou novas perguntas sobre como o universo evoluiu desde seus primeiros milhões de anos. Cada pontinho naquela imagem representa um aglomerado de estrelas, poeira e, possivelmente, planetas. Alguns desses pontos são galáxias formadas quando o universo tinha menos de 500 milhões de anos, um detalhe que desafia nossas teorias sobre a velocidade da formação estelar. O Hubble Deep Field se tornou um marco porque mudou a forma como enxergamos o espaço profundo. Antes dele, acreditava-se que o cosmos era composto de grandes vazios, intercalados por aglomerados isolados de matéria. Mas a imagem revelou um tecido cósmico rico, entrelaçado e pulsante, onde cada galáxia é uma peça fundamental para entender a história do universo. Isso inspirou gerações de astrônomos a investigar mais fundo. Assim, o campo profundo não é apenas uma foto bonita. É um lembrete de que o universo é vasto demais para caber em nossas certezas. Essa janela aberta para o infinito mostrou o quão pequena é a Terra nesse palco cósmico, criando uma ponte para outras missões, como o telescópio espacial James Webb, que hoje dá continuidade a essa busca por respostas cada vez mais profundas. A revelação do Hubble Deep Field foi só o primeiro passo para entendermos a escala do universo. Cada pontinho de luz naquela imagem é, na verdade, uma galáxia inteira, contendo bilhões de estrelas e, muito provavelmente, incontáveis planetas orbitando ao redor delas. Isso significa que, onde nossos olhos veem apenas uma mancha tênue, na prática existem mundos se formando, colidindo, morrendo e renascendo, processos que moldam o universo há bilhões de anos.
Para muitos, encarar essa imensidão pode ser desconfortável, quase assustador. Saber que nosso sistema solar, com todos os seus planetas e luas, é apenas uma migalha dentro de uma galáxia média, e que essa galáxia é só mais uma entre trilhões espalhadas pelo cosmos, faz qualquer pessoa repensar seu lugar na escala cósmica. Essa percepção não deve gerar medo, mas sim uma profunda sensação de humildade, um lembrete de que nossa existência é um fragmento de algo infinitamente maior. Os astrônomos costumam dizer que cada estrela que brilha no céu noturno provavelmente tem um sistema planetário ao seu redor. Se cada uma dessas estrelas representa uma chance para o surgimento de vida, então o universo é muito mais fértil do que supunhamos. Essa ideia desafia não apenas a ciência, mas também nossas crenças filosóficas e culturais sobre singularidade e solidão cósmica. A cada nova geração de telescópios, como o James Webb, os limites do que podemos observar se expandem, revelando que o universo é ainda mais vasto e complexo do que os modelos anteriores previam. Galáxias invisíveis, aos instrumentos mais antigos agora, aparecem com clareza. Padrões de luz infravermelha mostram regiões ativas de formação estelar, núcleos galácticos vorazes e pistas sobre a matéria escura que costura esse grande tecido cósmico. Compreender o tamanho do universo é, na prática, reconhecer o quanto ainda não sabemos. Por mais avançadas que sejam nossas tecnologias, ainda somos navegadores num oceano imenso, descobrindo ilhas de conhecimento em meio a um mar de mistérios. E se o campo profundo nos deu a primeira amostra desse vasto território, hoje sabemos que a jornada está apenas começando, sempre com a certeza de que o próximo ponto de luz pode esconder uma nova surpresa. Se as imagens do campo profundo revelam o quão povoado é o universo, as comparações de escala cósmica têm o poder de nos tirar o sono. É fácil sentir-se grande quando olhamos para a imensidão de oceanos ou cordilheiras na Terra, mas basta levantar os olhos e pensar em nosso planeta em comparação com os gigantes gasosos para perceber o quanto somos minúsculos. A Terra, que parece tão sólida e imponente, caberia dentro de Júpiter mais de 1000 vezes, um lembrete claro de que a grandiosidade se mede em ordens de magnitude cósmica. E mesmo Júpiter, esse colosso do sistema solar, é apenas um grão de poeira quando colocado lado a lado com o Sol. Nosso Sol é uma estrela modesta se comparado a verdadeiros monstros celestes como Betelgeuse, uma supergigante vermelha que possui um diâmetro cerca de 650 vezes maior que o do Sol. E se Betelgeuse já parece um titã, pense em Vulcanis Majoris, uma das maiores estrelas conhecidas, com um tamanho aproximado de 1500 vezes o diâmetro do Sol. Essas comparações não são apenas números, são a prova viva da diversidade brutal que o universo abriga. Quando expandimos ainda mais essa escala, surge o terror existencial que fascina astrônomos e filósofos. Se estrelas podem ser milhões de vezes maiores do que planetas, imagine só o que acontece quando comparamos essas estrelas com galáxias inteiras. Cada uma abriga centenas de bilhões de sóis, organizados em braços espirais ou aglomerados irregulares, formando padrões que realmente desafiam a mente humana. É como se estivéssemos presos em uma boneca russa cósmica, sabe? Onde cada camada revela algo ainda mais colossal. Essas comparações de tamanho não servem apenas para nos impressionar. Elas têm implicações profundas na física e na cosmologia. Estudar como objetos tão massivos interagem, se formam e morrem, ajuda a entender processos como explosões de supernovas, colapsos gravitacionais e até o nascimento de buracos negros. Cada escala, do planeta mais ínfimo à maior estrutura do universo, é uma peça do quebra-cabeça que conecta o micro ao macro. No fim das contas, refletir sobre o terror das escalas cósmicas
é aceitar que nossa presença aqui é uma exceção frágil em meio a forças que operam em níveis quase incompreensíveis. E ainda assim, é essa mesma insignificância que torna a jornada pelo conhecimento tão grandiosa. Pois quanto mais nos damos conta do quão pequenos somos, mais cresce a nossa vontade de entender o universo que insiste em nos desafiar. Depois de percebermos o quão pequenos somos diante de planetas, estrelas e galáxias, chegamos a um nível de escala que faz até mesmo supergigantes como Betelgeuse ou Vebictui, Canis Majores, parecerem anões cósmicos. No estudo das estruturas do universo, nada desafia tanto a nossa imaginação quanto as chamadas muralhas cósmicas, aglomerados colossais formados por galáxias interligadas pela gravidade. E entre essas construções, a Grande Muralha de Hércules Corona Borealis reina como a maior estrutura conhecida, uma verdadeira aberração do espaço-tempo. Descoberta no início da década passada, essa muralha cósmica estende-se por mais de 10 bilhões de anos-luz em diâmetro. Para entender essa imensidão, basta lembrar que a Via Láctea, nossa galáxia, mede cerca de 100 mil anos-luz de ponta a ponta. Ou seja, a Grande Muralha é 100 mil vezes maior do que o lar que abriga nosso sistema solar. Uma discrepância de escala que é quase impossível de assimilar, mesmo para quem estuda o universo profissionalmente. Essa estrutura desafia não apenas nossa percepção de tamanho, mas também as leis da física e da cosmologia como as conhecemos. Segundo o modelo padrão, o universo deveria ser relativamente homogêneo em larga escala, sem aglomerados tão extensos. A existência de muralhas como Hércules Corona Borealis questiona essa homogeneidade, forçando astrônomos a revisitarem teorias de formação de estruturas, matéria escura e a influência da energia escura na expansão do cosmos. A Grande Muralha não é uma entidade sólida. É formada por centenas de milhares de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas e, possivelmente, trilhões de planetas. Conectadas por filamentos de matéria escura, essas galáxias se distribuem como contas em um colar cósmico, interligadas por gravidade, mas separadas por vazios que parecem absurdamente extensos na escala humana. Cada ponto de luz que vemos nessas muralhas pode conter civilizações inteiras, ou nada além de gás e poeira interestelar. Ao estudar essas megaestruturas, os cientistas não apenas enfrentam o terror das escalas cósmicas, mas também a certeza de que o universo guarda surpresas que nem mesmo a ciência atual consegue explicar por completo. Da nossa minúscula Terra, somos capazes de observar muralhas que conectam galáxias a distâncias inimagináveis, lembrando-nos de que, para cada descoberta, existe um horizonte ainda maior pronto para ser explorado. Depois de se deparar com muralhas cósmicas que desafiam a imaginação, fica impossível não reconhecer a importância do telescópio espacial Hubble como o instrumento que desvendou os primeiros indícios da verdadeira vastidão do universo. Em 1995, quando a equipe de astrônomos decidiu apontar o Hubble para um ponto aparentemente vazio do céu, poucos acreditavam que algo relevante seria encontrado. A decisão de dedicar dias inteiros de observação a um pedaço escuro do firmamento parecia um desperdício de tecnologia. No entanto, o resultado foi exatamente o oposto. Aquele ponto escuro revelou centenas de galáxias, cada uma carregando bilhões de estrelas e, muito provavelmente, incontáveis planetas. O que parecia vazio era, na verdade, uma janela para o passado profundo do universo, mostrando como, mesmo nos lugares onde nossos olhos veem escuridão, o cosmos está pulsando de atividade. Essa ousadia metodológica estabeleceu o Hubble Deep Field como uma das imagens mais icônicas da história da astronomia. Com isso, o Hubble provou algo essencial: o universo é muito mais estruturado e complexo do que se imaginava. Antes dessa revelação,
A hipótese dominante era de que grandes regiões do espaço eram verdadeiros desertos cósmicos, mas a fotografia do campo profundo desmontou essa ideia. Ela mostrou que a matéria não está distribuída de forma tão homogênea quanto se pensava, mas, ao contrário, se organiza em filamentos, muralhas e aglomerados, interligados por uma rede invisível de gravidade. Além do aspecto técnico, o Hubble serviu como inspiração para a construção de novos instrumentos, como o telescópio espacial James Webb. Sem a ousadia de explorar o aparente nada, talvez ainda estivéssemos limitados a uma visão míope do universo, subestimando a abundância de galáxias e a complexidade de suas interações. Foi o Hubble que abriu caminho para investigar a luz mais antiga, o nascimento das primeiras estrelas e até mesmo pistas sobre a misteriosa matéria escura. Hoje, ao relembrar o legado do Hubble, é impossível ignorar como sua missão mudou tudo o que sabemos sobre o espaço profundo. Ele mostrou que, onde vemos escuridão, pode haver uma multidão de galáxias esperando para ser descoberta, e essa lição segue viva. Se o Hubble nos ensinou que o vazio é uma ilusão, o James Webb agora avança ainda mais, desvelando camadas do universo que antes eram inimagináveis. A lição mais valiosa deixada pelo telescópio Hubble foi provar que o vazio é apenas uma ilusão, um lembrete de que o universo sempre guarda mais do que nossos olhos podem perceber. Essa ousadia abriu caminho para o James Webb, que não é apenas seu sucessor em termos tecnológicos, mas o próximo grande salto na forma como exploramos o espaço profundo. Se o Hubble nos mostrou onde procurar, o James Webb nos revela como olhar além, penetrando camadas de poeira e gás que antes pareciam barreiras intransponíveis. Enquanto o Hubble observa principalmente na faixa da luz visível e ultravioleta, o James Webb opera no infravermelho, enxergando radiações que escapam dos objetos mais antigos e distantes do universo. Essa diferença é fundamental para revelar galáxias formadas logo após o Big Bang, que antes estavam escondidas atrás de nuvens opacas. O resultado é um mosaico cósmico mais rico, onde estruturas antes invisíveis aparecem em detalhes impressionantes. A nova era inaugurada pelo James Webb não é apenas uma continuidade do que o Hubble iniciou, mas uma revolução na forma como entendemos a origem de estrelas, sistemas planetários e até da própria vida. Sua precisão permite analisar a composição química de atmosferas em exoplanetas, detectar bioassinaturas e investigar pistas sobre matéria escura e energia escura, dois dos maiores enigmas que ainda pairam sobre o universo conhecido. A transição do Hubble para o James Webb mostra como a ciência evolui quando tem coragem de desafiar o que parecia inquestionável. O Hubble foi chamado de olho que nunca pisca, mas o Webb é o olho que vê o que era impossível. Juntos, esses instrumentos formam uma dupla imbatível, complementando suas forças para montar um quadro mais completo da história cósmica, desde as primeiras galáxias até planetas que podem abrigar formas de vida totalmente diferentes da nossa. E assim, cada nova imagem capturada pelo James Webb ecoa o espírito pioneiro do Hubble, nunca aceitar que sabemos o bastante sobre o universo. Se aprendemos algo com esses dois gigantes, é que sempre existe uma camada mais profunda de realidade esperando para ser revelada. Enquanto houver luz, mesmo que fraca e antiga, haverá perguntas, e enquanto houver perguntas, haverá telescópios apontados para o céu. Se o telescópio Hubble nos mostrou que o universo é repleto de galáxias e estrelas, o James Webb adicionou uma camada ainda mais intrigante, a possibilidade de sentir, à distância, o cheiro químico da vida em planetas distantes. Esse cheiro não é literal, claro, mas uma analogia para a detecção de compostos químicos que, aqui na Terra,
estão intimamente ligados a processos biológicos. É como abrir uma janela para dentro das atmosferas de mundos que nunca veremos de perto. Utilizando sua capacidade única de observar no infravermelho, o James Webb analisa a luz que passa pelas atmosferas de exoplanetas durante trânsitos orbitais. Essa luz carrega impressões digitais químicas, linhas espectrais que revelam a presença de moléculas como metano, vapor d'água e até oxigênio. Na Terra, a coexistência de certos gases em equilíbrio dinâmico é um indicativo robusto de atividade biológica. Detectar combinações semelhantes em outros planetas é o primeiro passo para responder se estamos sozinhos no universo. A detecção recente de moléculas como o dimetilsulfeto em exoplanetas como K218b foi uma das grandes surpresas dessa nova era. Aqui, esse composto é quase exclusivamente produzido por organismos marinhos microscópicos. Não é prova de vida, mas é uma pista instigante que desafia nossos modelos de planetas inertes. Cada nova observação reforça a ideia de que, no universo, a vida pode florescer em condições que nem sequer imaginávamos possíveis. Essa fronteira entre astrofísica e astrobiologia é talvez uma das mais emocionantes da ciência atual. Ela combina engenharia de ponta, análise de espectros complexos e teorias sobre bioassinaturas que ainda estão sendo refinadas. Enquanto o Hubble nos mostrou onde olhar, o James Webb nos permite decifrar o que está escondido na química sutil de mundos distantes, mundos que podem ser completamente diferentes da Terra, mas que carregam a promessa de ampliar o conceito de vida no universo. No fim, cada molécula detectada, cada traço de vapor ou metano é uma lembrança de que a maior pergunta de todas permanece em aberto. Estamos realmente sozinhos? O universo, tão vasto e fértil em possibilidades, continua nos cutucando com sinais sutis, como se dissesse, há muito mais esperando para ser descoberto. E enquanto houver curiosidade, telescópios como o James Webb continuarão farejando o cheiro da vida entre as estrelas. A cada molécula detectada em um exoplaneta distante, lembramos que estamos assistindo a um verdadeiro filme do universo, rodado há bilhões de anos e projetado em nossos telescópios com um atraso monumental. É quase poético pensar que, quando o telescópio espacial James Webb observa uma galáxia a 13 bilhões de anos-luz, ele não está vendo como ela é hoje, mas sim como era quando a luz começou sua longa jornada pelo cosmos primordial. Cada fóton captado é uma mensagem antiga, cruzando distâncias quase inimagináveis para chegar até nós. Essa percepção muda completamente a forma como entendemos nosso lugar no universo. Somos, ao mesmo tempo, espectadores privilegiados e arqueólogos cósmicos, escavando camadas de tempo gravadas na luz que chega do passado remoto. O conceito de aqui e agora perde o sentido em escalas tão vastas. O que hoje enxergamos como uma galáxia jovem pode já nem existir mais, ou ter evoluído para algo totalmente diferente. Essa viagem no tempo é possível graças à expansão do universo, que estica o comprimento de onda da luz emitida pelas primeiras estrelas e galáxias. O resultado é o redshift, aquele desvio para o vermelho que aprendemos a decifrar como um código temporal. Quanto maior o redshift, mais antiga é a fonte de luz, mais profundo é o recorte que temos do início de tudo. É assim que o James Webb consegue capturar quadros do filme que o Hubble apenas começou a revelar. Para quem estuda a formação de estruturas cósmicas, assistir a esse filme atrasado é uma oportunidade única de entender como o universo se organizou em suas fases mais jovens. Podemos ver nuvens de gás se condensando, estrelas massivas se formando e galáxias interagindo em colisões espetaculares. Cada detalhe é uma pista de como chegamos até aqui e de como outros sistemas, talvez férteis em vida, podem ter seguido caminhos totalmente distintos.
Essa perspectiva nos força a aceitar uma verdade desconfortável e fascinante: somos observadores de memórias cósmicas. Tudo o que vemos no céu é uma versão antiga de algo que já mudou, talvez há bilhões de anos. E ao mesmo tempo, cada fóton que parte da Terra carrega nossa própria história para outros cantos do universo, tornando-nos nós também parte desse filme eterno que não para de rodar. Para decifrar esse filme cósmico que chega atrasado em bilhões de anos, não basta um único telescópio. É aqui que entra a dupla imbatível, formada pelo telescópio espacial Hubble e o James Webb, dois gigantes que, juntos, têm revolucionado a forma como observamos o universo. O Hubble, lançado em 1990, foi o pioneiro em nos mostrar que mesmo o vazio está repleto de galáxias. Sua sensibilidade à luz visível e ultravioleta nos deu imagens icônicas, como o campo profundo, que mudaram para sempre nossa compreensão do cosmos. Já o James Webb, com sua visão no infravermelho, complementa o Hubble, penetrando regiões obscurecidas por poeira interestelar, revelando galáxias tão antigas que escapavam completamente da detecção até então. É como se, juntos, esses telescópios funcionassem como diferentes lentes para o mesmo retrato. Um revela as cores e detalhes que podemos enxergar. O outro mostra o que se esconde por trás das cortinas de gás e poeira. Essa sinergia expande as fronteiras do que podemos aprender sobre o universo. Combinando dados de ambos, os astrônomos conseguem rastrear a formação de estrelas e galáxias, desde seus estágios mais jovens até sua maturidade. Por exemplo, enquanto o Hubble é imbatível para mapear aglomerados de galáxias e medir distâncias usando supernovas, o James Webb detalha a composição química das primeiras nuvens de gás e identifica possíveis bioassinaturas em exoplanetas. É uma colaboração que costura passado, presente e possibilidades de futuro. Essa parceria também fortalece a confiança nos resultados. Se uma galáxia antiga é detectada pelo Hubble e confirmada pelo James Webb, isso elimina muitas incertezas, tornando a descoberta mais robusta. Essa redundância é vital em astronomia, onde cada detalhe observado pode mudar completamente as teorias sobre a evolução do universo. É a união de tecnologia, paciência e método científico trabalhando em sincronia. No fim, o que essa dupla mostra é que entender o universo é um projeto coletivo, não apenas entre telescópios, mas entre gerações de cientistas, engenheiros e sonhadores. Juntos, Hubble e James Webb são mais do que instrumentos, são testemunhas silenciosas que registram nossa busca por respostas. Cada imagem que enviam é mais um quadro desse filme cósmico que, mesmo em atraso de bilhões de anos, ainda consegue tirar nosso fôlego. Mesmo depois de tudo que o telescópio Hubble e o James Webb já revelaram, uma verdade permanece clara: o universo é um mistério que nunca se fecha. Cada imagem capturada, cada galáxia distante descoberta, cada bioassinatura sugerida é apenas mais uma peça de um quebra-cabeça que, por mais que se encaixe, sempre revela um pedaço ainda maior para decifrar. É como se, a cada resposta, o cosmos nos presenteasse com novas perguntas, como um livro que nunca chega ao fim. Essa sensação de infinito é ao mesmo tempo apavorante e inspiradora. Olhar para o campo profundo, enxergar muralhas cósmicas como Hércules Corona Borealis, ou captar o cheiro de vida em exoplanetas distantes, tudo isso reforça que nossa jornada de compreensão está apenas começando. O universo, com seus bilhões de galáxias, trilhões de estrelas e possibilidades de mundos férteis, parece nos lembrar constantemente de que a humildade é uma virtude essencial para quem ousa explorá-lo. Mesmo com tecnologias que parecem saídas de ficção científica, ainda estamos tateando no escuro.
Telescópios como o James Webb nos permitem olhar bilhões de anos no passado, mas ainda não podemos prever com precisão como o universo evoluirá nas próximas eras. Será que descobriremos sinais de vida inteligente? Seremos capazes de entender a matéria escura e a energia escura que compõem 95% do cosmos? Ou estaremos sempre à beira de algo maior, inalcançável? O mais fascinante é perceber que, enquanto buscamos essas respostas lá fora, acabamos revelando muito sobre nós mesmos. Cada observação, cada espectro analisado, cada teoria que desmorona para dar lugar a outra, é uma prova de que a curiosidade humana é tão infinita quanto o próprio universo. Somos exploradores por natureza, viajantes mentais em uma estrada de luz que conecta passado, presente e futuro. Então, da próxima vez que olhar para uma imagem aparentemente vazia do céu, lembre-se, há muito mais ali do que seus olhos podem ver. O universo é um campo profundo, escuro, vasto, assustador, mas também é o maior convite que já recebemos para não parar de perguntar. E enquanto houver perguntas, haverá telescópios apontados para o infinito. Depois de mergulhar nessas escalas absurdas, fica claro que o universo é tudo, menos um lugar vazio. Cada imagem, cada pontinho que parecia insignificante, nos lembra que estamos flutuando em um mar cósmico de possibilidades, algumas belas, outras tão imensas que beiram o terror existencial. E se existe algo que essa foto apavorante ensina, é que nossa curiosidade sempre será pequena diante da grandiosidade do cosmos. Pensar em muralhas de galáxias, estrelas que engolem o Sol centenas de vezes, ou bioassinaturas em planetas distantes é mais do que ciência. É um convite para olhar para cima e sentir o peso e a beleza de fazer parte disso tudo. Porque no fim das contas, o universo não se importa se entendemos ou não. Somos nós que escolhemos tentar. E aí fica a pergunta: se a foto mais apavorante do universo já revelou tanto, o que ainda falta para descobrirmos? Será que vamos encontrar vida lá fora? Buracos negros escondidos? Ou algo ainda mais inimaginável? Uma coisa é certa: enquanto houver perguntas, telescópios como o Hubble e o James Webb estarão apontados para o infinito. Então, se esse vídeo te fez sentir pequeno ou gigante na sua curiosidade, não guarde isso só para você. Curta, compartilhe com quem também ama o desconhecido, deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal. Assim, você continua viajando comigo por cada pedaço desse universo que insiste em nos surpreender.